A gente expulsa Deus na nossa ganância de ter o primeiro lugar. Às vezes na fila de comprar o nosso lanche a gente arruma confusão. Vem para viver um final de semana, para arejar a alma, e a gente não percebe que Deus vai utilizar-se de tudo isso para entrar na nossa vida, para entrar no nosso coração. Presta atenção. Como nós expulsamos Deus facilmente do nosso coração. Às vezes voltando da missa, você vai, participa da missa, e porque ninguém foi, você já volta com aquele beijo. Entra batendo a porta para que todos percebam a sua ira. Aí alguém, onde você foi? Na missa! E ninguém foi comigo. Aí alguém deve pensar, Deus me livre, se é para voltar desse jeito, eu prefiro não ir. Às vezes nós expulsamos Deus com muita facilidade. Um pouquinho de arrogância no nosso olhar. Você olha para o outro que é mais simples que você. Você olha para o outro que não tem a mesma roupa bonita que você. Você olha para o outro e ele não tem o mesmo aspecto de santinho que você. Ou porque ele tem uma tatuagem no braço, ou porque ele tem um brinco na orelha. Ou porque ele é meio esquisito. E a gente já faz o nosso julgamento horroroso, achando que aquela pessoa é um lixo, um trapo, que nem merece estar entre nós. Já expulsamos Deus. Não criamos a ambiência para a nossa conversão. E olha que nós somos gruta, escura. Que Deus continua escolhendo para nascer em nós. E nós varremos o menino Jesus para fora. Na ânsia de sermos católicos e cristãos, nós expulsamos a origem da nossa fé. Ou pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pelo nosso mau humor. A ambiência do nosso cristianismo. Isso é muito honesto. Sabe, minha gente, eu não acredito mais na possibilidade de um cristianismo que não passe pelo crivo do meu dia a dia. Eu quero ser cristão, mas eu não abro mão de ser uma pessoa insuportável. Eu sou insuportável com quem trabalha comigo, eu sou insuportável com as pessoas que participam do meu dia a dia. Eu sou insuportável com os meus filhos, sou insuportável com meu marido, com minha esposa e quero ser cristão. Eu não quero o esforço diário que vai me humanizando, que vai me dando condições de enxergar a ambiência que eu preciso criar para que Jesus não seja expulso de mim. Porque não é Deus que quer ir embora. Somos nós que muitas vezes, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de ser, a gente não cria a ambiência. Tomai e comei, todos vós. Jesus não deixa ninguém de fora do convite. O Natal é a Eucaristia por excelência. É a oportunidade que a gente tem de receber a carne de Deus na nossa carne humana. É por isso que nós não podemos perder o significado dessa noite. E é por isso que o presente mais bonito que nós podemos oferecer aos outros é o Cristo que vive em nós. Olha, se você quiser presentear de maneira cristã alguém, ofereça a ela uma mudança no seu comportamento. Você já imaginou que maravilha dentro das nossas casas, se esse fosse o principal presente? Se você olhasse nos olhos do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, e você se comprometesse com ele, de não expulsar Deus da sua casa a partir das suas atitudes. E quando eu falo expulsar Deus, minha gente, é a gente cuidar para que nós não sejamos um território de ódio, de ressentimentos, de mágoas e de solidão. O Natal é tão triste para muitos de nós, é porque ele não permite disfarce. Não dá para esconder a solidão na noite de Natal. A noite de Natal, ela nos expõe de maneira muito cruel. Você tem que sentar à mesa. E você tem que olhar para frente.
e você vai encontrar alguém sentado à frente, que eu não sei o que significa para você. Na noite de Natal nós sabemos exatamente o que temos e o que não temos, a quem temos, a quem não temos, quem perdemos, quem ganhamos. E por incrível que pareça, quanto mais cresce a ambiência da vida cristã, mais nós teremos o que celebrar nessa noite feliz. Você sabe por quê? Eu vejo isso o tempo todo. O principal resultado do cristianismo em nós é que nós aprendemos a ser amigos. Eu não tenho uma régua para poder medir o tanto que você é cristão, mas você pode se medir. Quantos amigos novos chegaram? Quantos vínculos bonitos você estabeleceu a partir do momento que Deus entrou na sua vida? E o Natal foi compreendido de maneira diferente, profunda. Quando você deixou de ser um cristão de conversa fiada. Quando você identificou que há uma oportunidade feliz de levar na carne da sua história a oportunidade de permitir que Deus haja em você e através de você. Porque olha, minha gente, nada pode nos realizar mais. Eu e Rodrigo estamos passando pelo Brasil afora, fazendo o lançamento da minha biografia. E a coisa que mais me deixa feliz na vida é quando eu escuto assim, naqueles rápidos momentos em que a pessoa passa, fala: ô Padre Fábio, obrigado pelo programa Direção Espiritual. O senhor não faz ideia como ele mudou minha vida. E vai embora. Por que o programa muda? Por que essa equipe aqui, esse meu grande companheiro que já está comigo há mais de 10 anos, essas meninas que nos dirigem, esses cinegrafistas que estão há tantos anos com a gente. Nós estamos aqui, não temos a menor ideia do que Deus está fazendo através de nós na vida dos que nos assistem. Ô minha gente, mas saber que uma pessoa desistiu de se matar, saber que Deus entrou no coração de uma mãe que estava na solidão de ter perdido um filho, assassinado, morto pelo câncer, ou então que o programa aliviou a vida de alguém que sofria de uma dor que a gente nem sabia. Ou então pelo simples fato da gente ter ficado amigo. Nunca estive na sua casa, nunca me sentei à mesa com você, mas você me trata com tanta intimidade que é como se nós já fôssemos amigos há muito tempo. Isso é o melhor resultado. Sabe? Perceber que Deus tornou a vida de uma pessoa melhor por causa da vida que você vive, por causa da escolha que você fez. Aí você pode dizer para mim: ah, Padre Fábio, isso é um privilégio do senhor que é padre. Não. Eu vejo médicos ouvindo os mesmos testemunhos. Eu vejo advogados, dentistas, vendedores. Ah, você não faz ideia dos milagres que você pode causar na vida de uma pessoa. Sabe aquela fala de Jesus? Prestem atenção nos milagres que eu faço e vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Lembra que Jesus falou isso para os seus amigos? Ele falou isso para você também. Eu não sei quantos seguidores você tem no Twitter. Só 20, padre, não tem problema. O que você escreve ali pode repercutir na vida de 20 pessoas. Isso é muito, gente. A palavra que você escolhe escrever ali poderá repercutir na vida de 20 pessoas. Ah, mas no Facebook eu tenho 5.000 amigos. Pois é. O que você escreve, o que você escolhe postar ali, o que você escolhe reproduzir, pense nisso. Expõe o seu cristianismo. Expõe o seu desejo de tornar-se um sinalzinho de luz no meio de tantas trevas. De tanta gente falando mal, de tanta gente provocando o mal através da palavra que escreve, de tanta gente fomentando a maldade, a fofoca, de tanta gente fazendo mal ao mundo, porque resolveu expulsar Deus daquele post que fez.
porque não optou pelo Natal. O que é o Natal? Nascer, crescer, cuidar. Eu tenho a oportunidade diária de criar a ambiência do meu cristianismo e do outro. Porque é assim que acontece. Volta ao início desse programa. Nós jamais poderemos ser cristãos sozinhos. Eu não tenho como largar você para trás mais. Como dizia o poeta Drummond de Andrade, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Vamos iluminar esse mundo com as nossas convicções. Vamos tornar o mundo mais belo a partir dos nossos posts, das nossas palavras, das nossas atitudes. Vamos dizer a Deus que em nós Ele tem a oportunidade de encarnar-se. Eu quero ser a carne por onde Deus anda. Eu quero ter a oportunidade de fazer o mesmo que Jesus fez. Olhar para o lado e perceber os que estão precisando de mim. Ainda que eles sejam estranhos, esquisitos. Ainda que eu não saiba muito bem o que eu posso fazer. Mas eu não quero negar a oportunidade de criar a ambiência cristã que você precisa para viver a sua vida. Seja distante ou seja perto. Com aqueles que trabalham comigo, eles são responsáveis pela minha ambiência cristã. Eu sou responsável pela deles. Nós deveríamos ser os sentinelas uns dos outros, de criar as condições para que Deus não seja expulso da nossa vida, através das nossas atitudes. Toda vez que eu sentir que o ódio está prevalecendo, eu quero ir lá intervir. Pode ser diferente, sem arrogâncias. Sem arrogâncias. A oportunidade de entrar na vida do outro e dizer: coragem. Quando a solidão, quando o meu passado não passa, eu ter a oportunidade de receber esse apoio e de fazer o mesmo pelo outro. A vida religiosa, a vida sacerdotal é um risco. É um risco, porque nós podemos entrar, aperta um botão mecânico e vai tudo no mecânico, tudo no automático. Nós já perdemos a graça de ser quem somos. Por motivos que não vale nem dizer aqui agora, porque são tantos. Mas se eu, como padre, percebo que eu estou me privando dos benefícios do meu batismo, porque estou vivendo o meu sacerdócio de uma maneira equivocada, eu preciso corrigir esse erro. Eu preciso ter coragem de olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu estou me perdendo do meu cristianismo por causa do meu sacerdócio, por causa da maneira como eu estou vivendo o meu sacerdócio. E aí, cada um de nós. Uma vez eu tive coragem de dizer isso a um amigo meu. Estava há anos à frente de uma pastoral. Por fim, ele já era o homem que mais mandava na comunidade. E ele se distanciou tanto do cristão que ele era, com esse poder todo, que num momento de muita crise, de muito sofrimento lá, eu era seminarista ainda. Eu disse para ele: por que você não abandona todo esse trabalho e volta a ser apenas um membro da comunidade? O poder está lhe retirando o cristianismo. Depois que você ficou coordenador, esses 5 anos que você está na coordenação da comunidade, estão acabando com a sua fé. Então há algo aí muito mais precioso a ser preservado do que o seu cargo, a sua função, o seu trabalho administrativo. Eu me lembro que eu disse a ele uma frase do fundador da congregação onde eu fui criado, Padre Deon.
Deus não pode fazer nada com as nossas obras se Ele não possuir o nosso coração. Quando eu percebo que estou dando a Deus apenas as minhas obras, porque na verdade o que são as obras? Uma oportunidade que Deus tem de mexer no meu coração. E ele ficou muito assustado com o que eu disse para ele. Aí teve uma crise de choro, eu me lembro. Meu amigo, salve o seu cristianismo. E a única forma que você tem de salvar esse cristianismo hoje é abrindo mão desse poder que você tem, que ele está te fazendo mal. Você está deixando de entender o que Deus quer de você. E foi a melhor coisa que ele fez. Porque eu acho que se ele tivesse insistido em continuar sendo coordenador da comunidade, ele teria perdido a fé dele. Ele teria perdido a capacidade de reconhecer no seu batismo as forças da sua salvação. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, de refletir com você. O bom é que, ao refletir com você, nós também temos uma feliz oportunidade de pensar o nosso cristianismo. Eu e o Christian já fazemos isso aqui há 11 anos, vai fazer 12. Boa noite, seu Christian. Tudo certo? Muito frio aí no canto? E vocês não fazem ideia a friagem que está esse estúdio. No calor a gente sofre com o calor, agora no frio esfria demais também. O presente da nossa diretora que arrumou o ar-condicionado e está nessa situação aqui. Mostrar poder. Nós reclamamos tanto no verão, agora ela está se vingando da gente. Mas nós agradecemos muito pela oportunidade de poder refletir com vocês aquilo que é também a matéria-prima da nossa vida. Um cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser diariamente refletido. Se ele não colocar a nossa vida na mesa, ele deixa de estabelecer os frutos que pode. Olha, gostaria de convidar, próximo dia 12, eu estarei aí em Brasília, para um grande evento no ginásio Nilson Nelson. Então, dia 12 de maio, todo o povo de Brasília e região está convidado a estar comigo aí, nesta grande noite de evangelização. Já vamos cantar também músicas do CD novo, um projeto bem bonito, A Estrada Sou Eu, que nós já estamos trazendo músicas novas do nosso novo trabalho. No dia 13, eu estarei em Medianeira, no Paraná. Acho que é a primeira vez que eu vou a Medianeira. Então você que é aí de Medianeira e região, organize a sua caravana para estar conosco. Lembrando que esse show, se você entrar no meu site www.fabiodemelo.com.br, você clica lá na data do show, tem a página dos eventos. Você, quando clica no nome da cidade, aí você tem todas as informações necessárias. O local do evento, o horário, o telefone do organizador para maiores informações. Então, sempre que eu falar aqui o nome de uma cidade, se você quiser saber um pouco mais sobre aquele show, é só entrar lá na agenda e você vai ter as informações através dos telefones que estão à disposição. E no dia 19 eu estarei em Santos. Isso é uma alegria poder voltar a essa cidade que me acolhe sempre tão bem. Eu estava dizendo aqui para vocês que o cristianismo, para ser bem vivido, ele precisa ser refletido, né? E para mim, é a oportunidade, a reflexão é a oportunidade que eu tenho de intensificar o florescimento do meu batismo. Porque
A teologia do batismo nos ensina, se você vai estudar com mais profundidade o que acontece na vida de uma criança quando ela é batizada, a primeira coisa que a igreja nos ensina é que ela recebe todas as graças, todos os dons para ser um bom cristão. Mas receber isso não significa que nós não temos de fazer mais nada ao longo da nossa vida. Não, pelo contrário. Eu já sou proprietário, né? Isso é, Deus me deu, inclusive a gente chega a dizer que são dons irrevogáveis, a igreja nos ensina que são dons que não podem ser retirados, mas podem ficar adormecidos dentro de nós. Então, eu tenho o dom de ser essa pessoa iluminada, que a gente estava dizendo no início do programa, até mesmo através dessa música. Nós temos o dom de transformar, de fazer milagres. Jesus, eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus, quando ele diz que nós teremos o poder de fazer isso e ainda mais. Jesus fala isso para os discípulos justamente no momento em que ele está... Os discípulos presenciaram muitos milagres, viram grandes feitos. E ele fala, olha, vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. Então nós somos capazes disso tudo. A vida cristã, ela torna uma pessoa verdadeiramente grande. É impressionante como as virtudes cristãs qualificam a vida de uma pessoa. Você experimenta aquilo que há de mais sagrado em você. O mergulho em si mesmo, a oportunidade de descobrir as riquezas que Deus deixou em você e você fazer essas riquezas crescerem. Então, no batismo nós recebemos todos os instrumentais para que nós tenhamos condições de vencer o pecado original que está em nós. Isto é, aquela herança adâmica, né? A minha tendência a ser fraco, as tendências a uma vida viciosa, porque nós somos humanos, essas fraquezas estão em nós, e nós precisaremos administrar isso ao longo da nossa vida. Então o batismo já me muniu com tudo aquilo que eu preciso para vencer, para eu não ser refém do meu pecado. É por isso que depois eu vou crescer na vida sacramental, eu vou ter a oportunidade de viver a confissão, a Eucaristia, que são sacramentos que me ajudam a ficar vivas dentro de mim, de ficarem atuantes as graças recebidas no batismo. É bonito porque quando eu me confesso, eu, no gesto de contar ao Padre, receber a absolvição dos meus pecados, é como se eu estivesse nascendo de novo. Como se eu estivesse ali, novamente recebendo o dom de viver, de reconstruir, de ir adiante. O sacramento, ele me absolve do passado, embora ele não me livre das consequências, né? Eu preciso continuar enfrentando as consequências dos meus erros. Mas eu tenho uma feliz oportunidade de nascer de novo. A Eucaristia me configura ao Cristo, isto é, me dá a oportunidade de ter em mim fisicamente, porque a Eucaristia você come, entra na sua corrente sanguínea. São significados belíssimos. A presença real de Jesus, tanto na palavra quanto no pão e no vinho, transformados em corpo e sangue de Cristo, nos dão a oportunidade de ter Deus dentro de nós. O mistério da encarnação continua em nós. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada,
sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção, e lá sinto a presença de Deus. É válido, é sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que, de fato, nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente, esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária
e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai, esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida. Mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Padre, sempre fui muito pobre e de uns tempos para cá consegui vencer na vida. Estamos muito bem financeiramente. Consegui retirar a minha família do lodo, todo mundo no lodo. E hoje finalmente estamos vivendo um momento muito feliz na nossa vida. O único problema é que nós moramos numa cidade pequena e desde então estou sendo caluniado de que para chegar aonde cheguei, eu roubei e fiz coisas desonestas. Tenho sofrido muito, padre. Tem que ser assim mesmo a vida? Não, tem que ser assim não. Calúnia é uma das piores coisas que pode haver na vida. Eu já estou até meio acostumado. Tem coisas que me abalam muito, sabe? Às vezes eu escuto falar algumas coisas de mim assim que, meu Deus do céu. E você também deve escutar falar de mim, falar dos outros. Então a gente escuta muita coisa. Muita coisa pode ser verdadeira do que a gente falou, do que fez, mas muita coisa é uma invenção que a gente não sabe de onde, né? Agora, meu filho, coloque uma coisa no seu coração. Ninguém chuta cachorro morto. A inveja é uma das piores coisas que pode haver numa pessoa. Porque a pessoa invejosa é aquilo que fica querendo o que é do outro. E quando ela fica querendo o que é do outro, ela não faz o que ela tem que fazer.
Ninguém está pagando as suas contas, ninguém, não é verdade? Às vezes você está lá, dá um duro danado na vida, você trabalha com honestidade, você faz de tudo para levar as coisas na justiça, do jeito certo. O outro que chegou agora te viu uma única vez, nem sabe quem você é. Tá certo, uma história que de fato pode ter acontecido. Mas e aquelas que inventam? Quando você não sabe nem de onde começou aquela conversa. Isso é coisa de gente mesquinha mesmo. E infelizmente, nas cidades do interior, às vezes é uma mesquinharia tão grande, porque parece que não tem o que fazer, né? A gente que mora no interior sabe disso. O povo fica cuidando tudo da vida um do outro. Vá trabalhar você. Outro dia eu vi lá em Taubaté um fusquinha, gente, mas velho, que se desse uma freada desmontava. Uma freada brusca ele desmontava. E atrás tinha escrito uma plaquinha assim: não me inveje, trabalhe. Eu achei corajoso aquilo, né? E ao mesmo tempo achei bonitinho, porque quem vai ter inveja de um diabo de um Fusca velho daquele? Mas ele achou que alguém pode ter, então ele já se preveniu. Já se preveniu. Não tenha inveja do meu Fusca velho. E é verdade, gente. Às vezes até do nosso Fusca velho vai ter gente que vai ter inveja. Às vezes você não está nem aguentando o seu marido de tão aborrecido e enjoado que ele é, e a outra está lá com inveja dele. Não é assim? Padre, meu marido é uma Ferrari, então deve ter muita mulher com inveja de você. Agora se você fala, padre, meu marido é um Passat 67, tem gente com inveja também. O que a gente não pode é prestar atenção, colocar a nossa atenção naquilo que as pessoas estão inventando. A gente tem que estar preocupado com a verdade da nossa vida. Isso sim, eu costumo dizer, já disse e repito, o que nos salva, minha gente, não é o que as outras pessoas estão falando sobre nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus sabe sobre mim, sobre você, que verdadeiramente vai valer no final da vida. Porque nós já erramos muito, todos nós. Eu já errei, você já errou, e pode ser que se hoje começasse a desenterrar os erros do nosso passado, ninguém sobraria de pé. Ninguém teria direito de falar uma palavra nessa vida, se nós formos considerados pelo nosso passado. Só que a boa notícia é essa. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você fez da sua vida até o dia de hoje. Sabe por quê? Ele sobrevive de presente e de futuro. Porque Ele nos ama assim, com olhos de futuro. Então não fique prendendo ao que os outros estão falando de você. Pode ser que você até tenha errado na vida, não tem problema. Começa a mudar a partir de agora. Não dê mais razão para que aquilo continue sendo verdade. Digamos que você foi acusado de alguma coisa que dói dentro do seu coração. Tudo bem. Pare de fazer aquilo que verdadeiramente é razão de acusação para que o seu coração já volte a ficar feliz. Pronto. Eles tinham razão de me acusar até o dia de hoje. A partir de agora não tem mais, porque eu mudei a minha conduta. Quando a gente recebe alguma palavra assim, ofensiva, a gente tem que peneirar. O que dessa palavra aqui é verdadeiro? O que dessa palavra aqui pode me indicar um caminho de melhora? Então tudo bem, eu pego isso. E a partir disso, eu mudo a minha conduta, a minha atitude. O resto é lixo. E você não é lixo. Você não é um lugar para ser depositado lixo e realidades indesejadas. Tá bom? É assim que a gente vai vivendo, com qualidade, fazendo aquilo que Deus quer de nós e colocando qualidade nas mais pequenas coisas da nossa história, da nossa vida. Eu me lembro, minha gente, que aquela frase me ajudou a entender o que significa viver em Deus. Sim, eu sou uma garrafa que se esvazia facilmente. É da minha personalidade. Como eu sou muito... A minha missão me coloca muito para os outros. Muitas vezes eu não tenho tempo de me recompor. E às vezes eu me sinto dando aquilo que eu já não tenho mais. Em muitos momentos foi assim. Em muitos episódios da minha vida, o meu cansaço existencial era resultado de uma
de um desabastecimento. Acontece. Sabe quando você se sente vazio, parece que não tem o que oferecer? Pois é, só se você se aproximar da fonte. Quando você fica em Deus, mesmo que o pecado drene um pouco daquilo que é sagrado em você, você nunca deixa de repor. Porque você sabe que a única forma de enfrentar a sua fraqueza é estando ligado em Deus. Aí a gente lembra da parábola que Jesus contou sobre a videira e os ramos. Eu sou um ramo da videira. As minhas raízes são nele, estão nele. E o Léo, naquele momento, ele me ajudou, ele me deu um substrato, digamos assim, que dura até hoje. Então a construção espiritual que ele me concedeu naquele momento, e reconstrução eu posso dizer, não terminou ainda. Então é muito bom a gente passar pela nossa história e lembrar quem nos colocou diante de Deus. Quem foram as pessoas que colaboraram para a edificação do nosso caráter cristão. E lembrar que hoje eu preciso ter vínculos assim. É interessante como no cristianismo não é possível viver na solidão. Você pode construir momentos de solidão, são importantíssimos para o nosso crescimento pessoal. De vez em quando volto para casa, a solidão é importantíssima na minha reconstrução. Mas depois eu preciso conviver. Eu preciso conviver com quem me agrega. Eu preciso reunir os meus. Nós nunca estivemos tão necessitados, minha gente, de descobrir quem são os nossos. Sabe? Se você quer viver de maneira saudável, espiritual, se você quer ter uma vida espiritual, você precisa se cercar de quem lhe ajuda a construir espiritualidade. Não tem como você querer a vida espiritual estando com pessoas que drenam o que você tem de espiritual. Não adianta você querer conciliar uma vida espiritual com os perfis de fofoca que você segue, que só vão trazer vida dos outros para você e de uma forma muito negativa. Nos Estados Unidos está havendo agora um movimento de deixar de seguir os influenciadores vazios. Os que nos influenciam o vazio, o que nos influenciam a futilidade. Está na hora de nós cristãos tomarmos esse posicionamento. Quem você segue nas redes sociais? A quem você dá importância? A quem você escuta? Cuidado. Cuidado, porque às vezes você está querendo construir uma vida espiritual, mas está recebendo influências de quem não tem vida espiritual e de quem não contribui com a sua espiritualidade. Você pode dizer, padre, isso é exagero. Não é. Eu sou aquilo que eu estou absorvendo também. Eu sou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou metabolizando aqui. Por isso, um exercício de conversão. Vai lá na sua rede social, dá uma olhadinha em quem você segue. Deixar de seguir aquilo que não influencia positivamente você é, sem dúvida, um exercício de mudança e de conversão. E trazer para bom, eu quero a partir de hoje influências positivas na minha vida. Cerque-se de pessoas que ajudarão você a despertar a coragem, a esperança e aquilo que você tem de mais nobre e de mais bonito.